Bem-vindos ao nosso canal Marindia. Estou aqui pra... Gente, desculpa, deu um pequeno probleminha aqui. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para uma questão bem interessante, né? Questão 123. Ela destaca aí sobre as doenças, né? Bem interessante aí, uma questão de saúde pública também. Então tá, gente, vamos lá. Mais uma vez, né, obrigada a todos os comentários, a todos os inscritos, né, a gente aprende com vocês também, a gente espera estar ajudando vocês aí, né, nas resoluções das questões, tá bom? Não deixem de curtir, se inscrever, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a gente a divulgar conhecimento e ajudar vocês também aí na preparação para os estudos do Enem, né? Então tá, bora lá, né, gente? Bora, ó. A utilização, vamos ver o que a questão está descrevendo. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Beleza, um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da A. Esquistossomose, B. Leptospirose, C. Leishmaniose, D. Hanseníase ou E. AIDS. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Isso mesmo, gente, leishmaniose. O que acontece? Por que leishmaniose, né? A questão, ela vai descrever, por que não são as outras? A questão, ela vai descrever pra gente, ó, utilização de extrato de origem natural tem recebido atenção de pesquisadores no mundo, né? Ou seja, nos países em desenvolvimento, acometido por doenças infecciosas e parasitárias. Seguinte, utilização, tá, o foco da questão aqui, o principal que destaca pra gente é o quê? Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. Insetos, galera. Olha só, qual doença causada por insetos, né? Por vetores aqui, que seriam insetos? Exatamente, a leishmaniose. Por que não são as outras? Esquistossomose, né? Desculpa. Esquistossomose? Não, gente. A gente sabe que a esquistossomose, ela não é causada por um inseto, certo? Nem a leptospirose, né? A leptospirose a gente tem muito como a urina do rato, né? Então, não é a questão, né? Não é a questão de inseto também. Nem a hanseníase e nem o HIV, né? A AIDS aqui, né? Que seria um vírus. Esses tipos de doenças não são causadas como principais vetores os insetos, tá certo? A leishmaniose, ela é muito interessante, se vocês forem pesquisar, ela é causada por esse vetor aqui, ó, esse indivíduozinho aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse inseto, esse mosquito aqui, ó, né, que no caso se enquadraria aqui como insetos. Ele tem um nome bem estranho, né? Enfim, ele tem um nome bem estranho, mas é mais conhecido. Aqui o nome dele é científico, né? Mas mais conhecido aí, né? Como a gente consegue conhecer aí, o famoso mosquito palha, né, gente? Que seria um inseto aqui, ó. Deixa eu ler um pouquinho da ficha dele aqui, ó, a ficha criminal dele. Entre os nomes populares, né, o mosquito palha, né, que seria aí, ó, o birigui, né, cangalha ou tatuquira. Nossa, né, gente? Embora seu nome é só a nível de conhecimento, né? Embora seu nome sugira, não são considerados mosquitos e sim moscas, são insetos pequenos, enfim. A transmissão dele, né, a transmissão se dá classificamente pela picada aqui no caso, né, do flebotomínio, né, somente as fêmeas que sugam sangue, é mais ou menos como a da dengue, né, a gente tem o pernilongo, né, que seria o famoso pernilongo, né, que a gente tem como transmissor da dengue, né, no caso, ele precisa se contaminar, né, picar alguém contaminado e transmitir a doença, ele vai transmitir a doença.
é o mesmo controle, né? A gente, aqui no caso, a gente tem que ver o principal foco, né? Que é o da questão, né? De controle desses insetos, né? Que seria um inseto que transmite, que aqui no caso, né? Também vai transmitir, infelizmente, essa doença. Os ovos deles são postos em locais. Aqui um pouquinho sobre o ciclo de vida dele, né? Olha só. Sua picada costuma ser dolorosa e podem transmitir várias espécies de leishmania, né? Tanto em florestas quanto em ambientes modificados. Há espécies que picam somente em florestas, né? Outras aqui, incluindo peridomicílio, áreas de vegetação, né? E transmitem também, olha só, tem as fêmeas, né? Que são causadoras aí da leishmania visceral. Então, tem tipos de classificação também dessa doença, né? Mas, enfim, o foco aqui, né? Seria o mosquito, né? É como a gente pode pegar aí o caso da dengue também, que são os pernilongos que vão transmitir aí essa doença. Gente, aqui no caso, um pouquinho mais sobre a doença, sobre a leishmaniose, né? Aqui eu vou deixar tudo no site pra vocês, a gente tem um pouquinho falando sobre o mosquito, né, propriamente dito, né, o famoso mosquito palha. Vamos falar um pouquinho sobre a doença em si? Aqui só um pouquinho de nível de conhecimento para vocês terem uma ideia, né, sobre como também, né, é transmitido. Olha só, o mosquito palha, ele pica, essa doença também, gente, tem nos animaizinhos, né, infelizmente. Então, é exatamente esse esquema aí, ele pica os animaizinhos, que também serve como reservatório, né, o cachorro e outros animais. E aí ele pica, ele se contamina e pica também o ser humano e transmite a doença. É bem interessante, tem várias coisas aqui, né? Depois se vocês deem uma olhadinha sobre a Semana Nacional de Controle da Leishmaniose, né? Olha só, bem interessante, né? Que são doenças infecciosas, né? Causadas por ele. O que acontece? A leishmania são parasitas, né? Que é o que a gente descreveu na questão, né? Só a nível de conhecimento. É mantido de natureza por flebotomíneos, né? Pequenos insetos conhecidos, aqui tem o nome deles, né? Uma grande diversidade de hospedeiros vertebrados chamados de reservatório, né? Mamíferos, gambás, também tem outros bichos, né? Além de cães, tamanduá e preguiça, domésticos e cavalos também podem ser reservatórios da doença, né? A gente vê muito em cachorro também, né? Infelizmente, que tem aí a leishmaniose, né? Que são contaminados. Olha só, os protozoários são transmitidos por fêmeas, então isso é interessantíssimo a gente saber, né? Ela é como o da dengue, né? Que no caso são transmitidos por fêmeas, né? Que vai aí picar, né? Contaminar a pessoa através do sangue. Olha só, gente. Olha só, ocorre apenas através da picada de fêmeas. Claro, você vê um mosquito com as características do mosquito palha, você não vai ficar tentando observar se é fêmea ou macho, né? À medida que você tem que fazer, né, se prevenir. Mas é importante a gente saber disso, que é transmitido por fêmeas, né? Que no caso, a fêmea, a picada do mosquito infectado, né? Do mosquito fêmea, que no caso seria infectada. Mais ou menos o ciclo da dengue, né? Se a gente for comparar aí. Na maioria dos casos tem um período de incubação, sintomas, né? Tem esses sintomas aqui, ó. Emagrecimento, anemia, palidez. Então, claro, são diagnosticados com exames laboratoriais, isso é importante, né? Tem vários tipos de leishmaniose, né? Tem a leishmaniose cutânea, tem a leishmaniose em animais, em seres humanos também, né? O tratamento diagnóstico, né? Com exames, só é feito com exames laboratoriais, né? O tratamento aí com medicamentos, né? Deve ser acompanhado pelos profissionais de saúde. Para cães, infelizmente, acometidos com doenças, né? Aí, no caso, tem que procurar o médico veterinário também. O que acontece? Aqui, no caso, né, uma das principais doenças negligenciadas, né? Ocorre com maior frequência socialmente mais vulneráveis, crianças também, de acordo, olha só, com a OMS, né? O Brasil registra a maioria de casos em todo o mundo. É importante a gente saber que ela é uma doença grave, infelizmente, né? E que não há uma vacina, né? Para a qual não há uma vacina e pode levar à morte se não for tratada adequadamente. Então, tem os tratamentos também. O que acontece? Que eu queria dizer para vocês também. Aqui não está dizendo, no outro site também estava descrevendo, mas ela não é uma doença transmitida, ou seja, não é contaminada de pessoa por pessoa, de animal para animal. É o mosquito, tá, gente? Como a dengue, é o mosquito o vetor, né? Justamente o caso da questão. O mosquito tem que picar a pessoa contaminada, né? O cão contaminado ou a pessoa com o vírus e transmitir, tá certo? Então, o controle aqui é o mosquito. Exatamente é isso que a gente vai descrever aqui, que é a da questão, ó. Aqui, ó. O que acontece?
evitar o vetor, né? Evitar construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata, fazer detetização, né? Aqui no caso, evitar banhos em rios, onde tem, né, o vetor, onde corre risco de ter o mosquito. Utilizar repelentes, né? Com repelente você pode prevenir, né, tanto a leishmaniose quanto a dengue, que também é uma questão de saúde pública e séria. A dengue também mata, né? A gente sabe que tem a dengue hemorrágica, que infelizmente também tá nesses indivíduos, né? Esses indivíduos não, como que eu posso dizer? Esses insetos que não são de Deus, né? Enfim, esses mosquitos aí que transmitem tantas doenças graves e que poderiam ser aí, é uma questão de saúde pública que, por medidas simples, vocês poderiam, né, a população, a sociedade poderia prevenir, né, gente? Com uso de telas, com questão aqui no caso de repelentes, né? Que a questão aqui, várias outras ações, né, que a gente sabe aí de saúde pública coletiva, né, de conscientização para evitar aí gente, eu tô falando tudo errado hoje. Não vai sair. Reduzir, né, a continuidade aí desses animais, desses insetos que podem contaminar aí. Não saiu a palavra, enfim. A proliferação saiu desses animais, né? Enfim, realizar podas periódicas nas árvores, ou seja, não acumular lixos. Enfim, gente, é toda essa questão, né? A gente tem também, deixa eu ver se tem mais coisa pra falar sobre eles, né? Que é importante. Tá, aqui tá falando um pouquinho deles. Ah, tá, aqui sobre o cão, né? O cão infectado com protozoário da leishmania, contextos em áreas humanas, tá. Cães infectados que podem apresentar ou não sintomas são a principal fonte de infecção para insetos. Ou seja, gente, o mosquito tem que também picar o indivíduo ou o animal, o cachorro, enfim, as pessoas que estão contaminadas. É a mesma coisa da dengue, né, que eu disse pra vocês. O ciclo de vida, né? Olha só pra gente entender um pouquinho do ciclo de vida do mosquito, tá? Passa aí por 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto com asas, né? Duração do ciclo pode variar em média aí de 30 a 45 dias, dependendo da espécie, né? De temperatura e umidade. As fêmeas, né, podem colocar 100 ovos, variando de acordo com a espécie. Ou seja, né, a culpada aqui é a fêmea. Enfim, olha só, incluindo aqui, ó, sua relação com a capacidade vetorial estabelecida da infecção por parasitas, né, dos espécies. Então tá, aqui, ó, em relação ao comportamento de adultos, abriga os animais domésticos um dia. Durante o dia, aqui tá falando um pouquinho sobre as fêmeas, né? Olha só, durante o dia, os flebotomíneos permanecem abrigados, apresentando maior atividade no início da noite até madrugada. Nesse período, as fêmeas saem em busca de alimentação, ou seja, elas alimentam do sangue. É a mesma coisa da dengue, né? Vamos colocar assim, né, pra gente, a nível de conhecimento, ó. Preferencialmente de sangue de animais, incluindo seres humanos, né? O Brasil está entre os países que concentram o maior número de espécies. Olha só, gente, um pouquinho dela aqui, ó, da culpada, né? A ficha criminal dela, ó. Asas alongadas, estreitas. Aí um pouquinho sobre a identificação, né, dela. Reprodução em local úmido, corpo delgado, amarelado, finas. Gente, claro que assim, né? Olha lá, ó, formas de prevenção. Combate ao inseto transmissor principal, forma de prevenção, né, ó, manejo ambiental para afastar, né, limpeza em quintais. Então, gente, é uma questão também de saúde pública, né, como no caso da dengue, ó. É necessário retirar folhas, frutos, fezes de animais entulhados, enfim, né, olha só, medida de proteção individual, repelente, como eu disse para vocês, né, repelente, você combate dengue, você combate outras doenças também, né, aqui no caso, telas, mosquiteiros, né, todas essas medidas aí podem ser aí evitadas, né, podem ser, né, feitas para ser evitado, né, olha só, para cães está disponível a comercialização, né, gente, de um inseticida também, né, que tem a função aí de espantar. Atualmente existe, isso é importante, ó, uma vacina canina, tá? Ó, atualmente existe uma vacina, né, olha só, visceral canina em comercialização no Brasil. No entanto, pela falta de estudos, enfim, comprova a efetividade da vacina, reduzindo a incidência em humanos.
e seu uso está restrito à proteção individual dos cães e não como ferramenta de saúde pública, tá certo? Então, gente, a leishmaniose é uma questão também, né? A gente percebe que em muitos insetos, né, infelizmente, tem muitos meios de contaminar as pessoas. Então, assim, tem toda uma questão também de saúde pública, né? Aqui um pouquinho sobre ela, né, como se prevenir, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, sobre os cães repelentes, medidas preventivas, situação aqui, ó, dos cães, né, enfim, coleiras impregnadas, enfim, olha só, uma questão, como se prevenir, né, controlar, isso que a gente já falou, como identificar suspeitos também, né? Caso de febre persistente, aumento de baço e fígado para cães, caso de emagrecimento progressivo, feridas, porque, gente, tem vários tipos de leishmaniose também, tá bom? Infelizmente tem a doença e ainda tem vários tipos, né? Enfim, não são só um tipo e não são só em humanos e só em animais e humanos. Então, assim, e o mosquito que é o vetor, né? Olha só, em animais, né, a gente pode perceber perna, sangramento no nariz, aberturas. Aí, aqui no caso, o veterinário, né, seria mais adequado para procurar. Em pessoas também, febre, aumento do baço e fígado, é necessário buscar também o serviço de saúde, né, a gente faz, e também exames laboratoriais. Tem uma coisa que eu achei importante, deixa eu ver aqui, se tem mais coisa aqui. Transmissão, isso. Apesar de infectarem primeiramente animais, o homem podem ser contaminados se estiver presente em área endêmica. Transmissão da doença, aqui tá falando um pouco dele, fonte de infecção, primeiramente são principalmente animais silvestres, né, isso daqui a gente já falou. Classificação, né, após a picada do mosquito, o protozoário inoculado no nosso corpo, podendo se reproduzir localmente ou se espalhar pelo organismo. Então, é o que eu disse, né, para vocês, tem vários tipos de leishmaniose. A gente tem a leishmaniose tegumentar ou forma cutânea, tem a cutânea localizada, tem a cutânea disseminada, né, que ocorre também em apenas 2% dos cães, né, semelhante a acne, centenas, havendo aqui posteriormente disseminação do parasita através do sangue, levando lesões distantes, a picada, pode haver febres, enfim, tem a difusa também. Gente, tem vários tipos, né, como eu disse pra vocês, ó. Tem a visceral aqui no caso é dos órgãos, então assim, é bem complicado, né? Enfim, né? Se a gente for analisar, olha só, ela moderada, grave, levando o paciente à morte também. Então, assim, diagnóstico os exames laboratoriais, né? Não tem como não fazer aí para confirmação, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Diagnóstico imunológico, tratamento através de drogas, né? Aqui antimoniais, né, pentavalentes, deve ser administrado por via parenteral, intramuscular ou venosa, né? Então tem medicamentos também com doentes aqui de insuficiência hepática renal, naquelas de uso de drogas, e tem a vacina, né, que no caso é o uso de drogas que incluem, enfim, as vacinas que estão em desenvolvimento. Mas, enfim, a questão dos animais, se a gente for analisar, a gente tem em cães, né, a vacina da leishmaniose em cães. Enfim, né, por nível de prevenção. Então, é bem interessante também, né? Então, gente, aqui só umas imagens para vocês verem, né? Cães com leishmaniose, né? Imagina em seres humanos. Então, assim, é bem complicado, né? É uma questão de saúde pública mesmo, né? De prevenção. Então, assim, tem essas medidas, né? É interessante se adotar essas medidas, né? De prevenção. Tanto essas doenças como a dengue, né? Essas questões de saúde pública também, gente. É muito importante a conscientização, né? A gente poder fazer aí o que a gente, né, o que a sociedade, né, poder fazer aí, o que cada um puder, né, para poder evitar aí esses tipos de doenças com prevenções, né, uso de repelentes, telinhas, acúmulo de lixo também, né, evitar o acúmulo de lixo, enfim, enfim, gente, só a nível de conhecimento a questão ficou grande, mas enfim, só para explicar para vocês um pouquinho sobre isso. E em relação à questão, né, aqui que ela descreve o uso de produtos que pode auxiliar no controle, ou seja, né, esses, que os pesquisadores estão fazendo aí,
produtos, né, contra aí, de utilização botânica, né, claro que no caso, que buscam combater esses insetos. Então, a nível de conhecimento da questão, vai ser leishmaniose justamente por isso, porque a gente, né, sabe aí que a leishmaniose, aqui nas opções, é a única alternativa, né, que tem aqui como vetor um inseto, que seria exatamente o mosquito palha, tá certo? Por isso aqui vai ser a letra C, tá certo? É a origem desses botânicos, né, que combatem insetos, por se tratar de insetos. A doença aqui, né, como correta seria leishmaniose, né, gente? Como opção alternativa certa, justamente por ter como vetor aí os mosquitos, né, que seria o mosquito palha, tá certo? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, né, tenham conhecido mais um pouquinho sobre essa doença a nível de saúde pública, né, muito importante, assim como as outras, como dengue, como essas doenças transmitidas por vetores, como mosquitos, que podem aí ser prevenidas, né, com a conscientização da população, né, de extrema importância aí levar a nível de conhecimento, e eu nem gosto muito de questões assim, né, de questões de saúde pública também, então é interessante a gente saber aí um pouquinho sobre ela, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, né, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, e vejo vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Bons estudos a todos!